até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Eu sou o Daniel Dias, né, atleta paralímpico. Fica um pouco fácil quando a gente fala do amor de Deus, né, para a nossa vida, e isso foi fundamental para mim, que cresci, né, num berço evangélico. E sempre tive isso, né? Meus pais sempre procuraram passar isso para mim, então cresci com isso e fui convivendo com as pessoas e vendo que quando a gente tem fé e acredita em Deus, né, e vai em busca dos nossos sonhos, fazemos o impossível acontecer realmente, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E na minha vida esportiva tem sido isso, né? Eu sempre tive muita fé em Deus, entreguei a minha vida para Ele, e a grande diferença, né, muitos perguntam qual que é a diferença, a grande diferença é essa, né, de ter Deus na minha vida, ter essa fé que eu tenho. Família também muito importante, meus pais sempre sendo meu alicerce ali, sempre comigo em qualquer momento, de dificuldade, de alegria. E aí muitos perguntam por que você sempre sorri, né? Então a gente sabe que quem tem Jesus na vida é feliz. Então, o meu motivo de tanta alegria é esse. Campeão. O esporte é uma maneira de eu poder mostrar o amor de Deus, o que Ele pode fazer na nossa vida quando a gente acredita nele. E eu sempre procuro passar isso, que qualquer um poderia ganhar 9 medalhas, qualquer um poderia ser o melhor do mundo, mas por que eu, né? Então Deus tem um propósito para tudo isso, e é o que eu procuro passar para as pessoas, né? Que quando a gente acredita em Deus, a gente pode chegar muito longe e se tornar um grande campeão. Campeão. Tem uma música que a minha mãe sempre colocou para mim, que nós somos uma obra-prima de Deus, né? E essa música sempre marcou, porque Deus vê o nosso interior, vê o nosso coração, e não o que eu sou aqui, né? E é claro que muitas vezes podem olhar e falar falta algo, né? Falta parte, digamos, fisicamente em mim, né? Mas em muitas pessoas pode faltar espiritualmente também. Então eu creio que o fundamental é a gente ter a certeza que Deus nos vê como somos, vê por completo. Não ficamos desanimados porque eu não tenho um braço, não tenho uma perna, ou enfim. Deus não vê isso, Deus vê o nosso coração de alegria, isso, né? E a gente vê realmente o quão Deus é bom conosco. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé.
Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, a razão de tudo. Deus, meu ar, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo. Sou sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Oi pessoal, a paz do Senhor. Estamos aqui no emissário, na cidade de Santos, um dia lindo por sinal, e vocês vão conhecer um pouquinho mais da história da Gisele Victor. Não quero falar, mas ela irá se apresentar. Oi Gisele, tudo bem? Oi, tudo bom? Bom te receber aqui, viu? Obrigada. Bom, meu nome é Gisele Victor, sou carioca, da Gema, sou ex-atleta. Hoje eu sou professora de educação física, formada, trabalho com idosos, crianças, com academia. E vim passear aqui em Santos e estou tendo essa oportunidade de participar desse programa maravilhoso. Legal. Me conta um pouquinho como você começou na carreira de atleta. Bom, desde bem pequena eu jogava bola na rua, né? Tenho 2 irmãos, também acho que influenciou bastante para eu jogar futebol. E tinha habilidade para jogar, jogava no meio dos meninos e tal. Só que aí eu tinha um sonho de querer ser jogadora de futebol. E aí eu pedi minha mãe de presente de aniversário dos meus 11 anos para eu entrar numa escolinha, entendeu? Aprender mais coisas e Então tal. você começou na escolinha. Isso, na escolinha, que foi no Rio de Janeiro, na escolinha do Vasco, com 11 anos de idade. Ficou quanto tempo nessa escolinha? Fiquei 3 anos. E que experiência você leva dessa escolinha? Tipo, mudou alguma coisa da sua vida? Ou era como você jogar na rua? Ah, mudou bastante. Antes de eu entrar na escolinha, eu era uma criança assim, briguenta. Sério? Respondia muito minha mãe e tal. E quando eu entrei na escolinha, foi mudando isso. Porque eu fui conhecendo pessoas diferentes, fui pegando o lado disciplinado do esporte mesmo, de cumprir horário, né, fazer os treinos. E aí meu comportamento, ele foi mudando. Eu falo isso porque minha mãe... Melhorando. Foi mudando pra melhor. Minha mãe fala isso bastante pra mim. Mudou muito sua vida.
E aí da escolinha você teve uma oportunidade de ir para a equipe principal de algum time. Onde você começou profissionalmente falando? Da escolinha, no Vasco tinha, na minha época tinha o time profissional, né? No Vasco, tinha Pretinha, aquelas meninas antigas do futebol. Só que aí, dali, eu fui, jogando na escolinha, eu fui fazer um teste no Botafogo, numa equipe sub-17 que eles estavam montando, e eles já estavam com uma equipe adulta. Aí, nesse teste, eu passei, fiquei na equipe sub-17 do Com quantos Botafogo. anos você tinha? Acho que eu tinha 14 anos. Ah, novinha. Porque eu fiquei 3 anos na escolinha. Tá bom. Aí eu fui pra equipe de sub-17 do Botafogo. E nisso, como eu me destacava em empresas da minha idade, o treinador também me colocou pro adulto do Botafogo, pro time profissional do Botafogo. E eu ficava ali pra aprender as coisas com as mais velhas e tal, né? Entendi. E profissionalmente, por quais clubes você passou? Conta um pouquinho pra gente. Então, o Botafogo, né, foi o primeiro time assim, adulto que eu tive. Do Botafogo eu passei lá pelos times do Rio de Janeiro, que foi o América, o Bangu, e teve um time no Instituto Bola Pra Frente, que é do jogador de futebol, Jorginho, né? Jorginho, ex-jogador que hoje ele é treinador do Flamengo. Sim. Aí joguei ali com o treinador Luiz Cláudio, fiquei ali bastante tempo. Aí dali, através do Luiz Cláudio, eu fui para São Paulo, com umas 3 meninas cariocas. E o forte no futebol feminino é São Paulo. Hoje, antes, acho que sempre foi São Paulo. Dali fomos para São Paulo, aí chegamos em São Paulo, jogamos num time chamado Osasco, que tinha uma parceria com a cidade, com a faculdade em Santana, em São Paulo. E dali fui para Espanha. Jogou na Espanha, então? Quanto tempo lá? 1 ano e 9 meses. Aí da Espanha voltei pro Brasil, joguei no Santos. Pegou a época boa de Santos? Peguei a época. Tava começando a ficar bom. Ah, começou. Isso. Aí do Santos fui jogar na Ferroviária, no interior de Araraquara. De Araraquara fui jogar na Praia Grande, num projeto cristão, um time cristão chamado Depois Eagles. a gente fala sobre isso. Do Eagles eu fui jogar no Atlético Mineiro. Galo, Belo Horizonte. Do Atlético Mineiro fui jogar em São Caetano, foi em 2010, São Caetano, ali é São Caetano. Do São Caetano, eu voltei pro Atlético Mineiro. Sim. Eu voltei, tanto time que eu já me esqueço. Atlético Mineiro, do Atlético Mineiro, eu dei uma parada para terminar minha faculdade. Terminou lá? Terminei minha faculdade. Voltei para jogar no Palmeiras Bauru. Aí voltei a jogar, joguei um tempo. Foi seu último clube? Não, meu último clube foi o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Parei no Atlético Mineiro. Parou? Você considera que você parou bem? Acho que sim, porque eu conheci muitos lugares, ganhei bastante coisa, teve muitos amigos que eu fiz. Fez muitos amigos de futebol. Então você tem o futebol como uma coisa muito positiva na sua vida. Sim. Te levou a conhecer lugares novos, até inclusive fora do país. Eu acho que a maior bênção que eu tive através do futebol foi me converter. Foi aí que você conheceu Jesus? Foi lá no Rio de Janeiro, com 17 anos, com esse treinador, através do Luiz Cláudio, a quem eu tenho muito carinho. Eu conhecia já Jesus, minha mãe falava de Deus pra mim. De ouvir falar. Minha mãe me chamava pra ir pra igreja e tal, e eu sempre falava, mãe, quando eu ficar mais velha, eu vou pra igreja. E aí eu fui pra esse time, e quando eu cheguei lá, eles oravam antes e depois dos treinos. Isso muito bom. Foi mudando a minha visão. Aí eu comecei a frequentar a igreja com esse treinador, né? E foi começando a ser quebrantada, a mudar, né, meu pensamento e tal. Aí um belo dia eu fui numa ministração da Fernanda Brum, um show do projeto. Aí me entreguei mesmo. Mas muito mais pelo esporte, né? Porque eu fui conhecendo a palavra de Deus assim no esporte, através do futebol. Legal. Alguma experiência com Jesus te marcou muito, assim? Tem tantas, vou citar uma. Cita uma. Foi aqui em Santos. Em Santos não, perdão, foi em São Paulo, onde eu fui fazer um teste na Portuguesa, né? E eu faço um devocional que se chama Pão Diário, né? Eu fazia com as meninas no alojamento e fiz com 2 meninas nesse dia. Nós íamos treinar, já estávamos há uns 3 dias treinando. E eu era a mais velha entre elas, né? E era a única cristã, e fazendo um devocional com elas, e a palavra do devocional desse dia foi Romanos 8:28, que fala, né, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, né? E fomos treinar, treinamos. Depois do treino ia haver um corte,
E das que estavam ali fazendo devocional, eu fui a cortada. E foi o primeiro corte da minha vida, assim, no esporte. Eu não esperava, fiquei assim, bem triste, né? Claro. Ter sido cortada, fiquei surpresa. Só que aí na hora, a menina veio e falou, olha, lembra aquilo que a gente leu hoje, Gi? Nossa! Deus usou uma pessoa. E o texto falava sobre que a chuva cai sobre todos, o sol nasce para todos e tal. Falava muito sobre isso. E aí foi a hora de eu dar o testemunho, né? Aquilo marcou minha vida porque eu pude falar, é verdade. Jesus através do corte, uma coisa através ruim. de uma coisa ruim. E eu falei para ela, nossa, todas as coisas, eu acredito muito que isso vai cooperar para o meu bem. E cooperou. E aí depois daquele corte eu fui parar no time de São Caetano, onde foi uma bênção meu ano como jogadora. Você ficou entre as artilheiras? Fiquei entre as 4 artilheiras do Paulista. Fui bem, fazia gol sempre. Tive momentos maravilhosos. Aí eu acho que... Me conta um pouco, muito bom a sua experiência. Me conta um pouco sobre o Eagles. Como foi o Eagles? O Eagles foi um tempo muito precioso, porque foi um projeto de Deus, né? Foi gerado dentro do coração do Fernandão, da Paty, a sua esposa, da Tina, da Tina, americana. E gerado dentro dos nossos corações também, no meu coração, no coração da Tamires, que estava com a gente naquele ano. Foi maravilhoso, foi um tempo assim, porque Deus usou a nossa vida para abençoar outras vidas. Nós jogávamos, nós aprendíamos, nós tínhamos discipulado de manhã, de noite, tínhamos treinamentos assim muito bons rigorosos com a treinadora. A técnica era americana, né? Isso. E todo jogo quando nós jogávamos, nós participamos de um torneio chamado Copa Mulher em São Paulo. Todo jogo, depois do jogo a gente pedia um momento com as atletas, antes dos jogos nós entregávamos um livrinho que fala sobre Bíblia do Esporte. Bíblia do Esporte, isso mesmo. E depois do jogo nós pedíamos um momento de oração com elas e cada jogadora tinha esse tempo individual com escolhia uma atleta que deu o livrinho e falava o que para essas atletas? A gente tinha um livrinho, um mini livrinho que chamava As 4 Leis Espirituais. E nessas 4 leis tinha o plano da salvação. A gente explicava rapidamente para elas e falava de Jesus e tal, e via se ela aceitava. Muitos aceitaram Jesus, não só comigo, mas com outros meninos. E acho que o melhor desse projeto foi isso, falar de Jesus para as outras pessoas, né? Compartilhar aquilo que você sentia, aquilo que você tinha vivido com as outras pessoas, que é o intuito desse programa, é compartilhar aquilo que a pessoa conhece sobre Jesus, a sua trajetória de vida no esporte, e compartilhar com você que está em casa, para você também conhecer um pouquinho mais das nossas histórias e também um pouquinho mais de Jesus. E qual o recado que você pode deixar para o pessoal de casa, Gi? Bom, o primeiro recado... Como ex-atleta, né, hoje atuante na área de educação física, vivenciou os dois lados, está vivenciando o outro lado agora. E você pode falar, deixar uma mensagem, tanto no futebol, para as meninas que estão vendo a gente aí, jogadores de futebol, com passagem pela seleção brasileira. Fala um pouquinho também sobre isso. Quando eu tinha 19 anos, eu passei pela seleção onde o René Simões foi o treinador. Foi na preparação para as Olimpíadas da Grécia, né, de Atenas, em 2004. Foi um momento assim maravilhoso, onde Deus me usou também. Eu tive a oportunidade de conhecer jogadoras assim, tops, né, do futebol feminino. E lá dentro da concentração na Grande Comaria, eu tive uma oportunidade onde eu orei com a Pretinha, né? A Pretinha estava passando por uma fase assim meio delicada, porque ela tinha operado o joelho e tal, estava voltando a jogar. E aí uma das outras meninas me chamaram para orar, porque sabia que eu era cristã. Tive a oportunidade de falar de Jesus para a Pretinha, foi um momento de testemunho também. Foi maravilhoso, eu cresci muito como jogadora ali naquele tempo. Não tive a oportunidade de ir para as Olimpíadas, mas foi muito bom. Foi usada no tempinho que você ficou ali. Graças a Deus. Legal, Gi. Manda um recado aí pro pessoal de casa no futebol feminino. Bom, para eles querem conhecer Jesus. Para as meninas que estão aí começando no esporte, começando no futebol feminino, nós sabemos que tem muita dificuldade, a modalidade não é reconhecida como nós gostaríamos que fosse, mas eu digo para elas, para vocês aí que estão assistindo, não desista, continue a batalhar, porque nós cremos que isso vai mudar e a gente luta para isso, né, para que a modalidade cresça, invista no seu talento, se dedica, seja disciplinada, busque a Deus também, peça para Deus cuidar de você, entregue sua vida para Deus e
não desista dos seus sonhos e que um dia Deus vai te abençoar. E para as pessoas que não conhecem o Jesus, que vocês possam se entregar a Deus, porque hoje em dia é o melhor caminho que há, é uma paz que a gente sente que não tem igual. Deus muda a nossa vida, muda a nossa maneira de pensar, nos ajuda, é uma força assim que a gente tem para o dia a dia incrível. Eu falo por mim, por experiência própria, de que Deus é tudo. E se você tiver a oportunidade, procura uma igreja, procura a central de adoração, procura a reunião de atletas de adoração que tem todas as quintas-feiras à noite, que você possa sentir esse gostinho, experimenta, aí depois você vê como é que é, porque é maravilhoso. Obrigada, Gi, pela sua participação. Fechamos aqui mais um programa, espero que você tenha gostado. Um beijo, que Deus abençoe. Enxergo um pouco mais, agora vejo o rio que cruzei que ficou para trás. Vejo o mar que se abriu, a torre que caiu. Enxergo o pequeno, o corpo do gigante que me afligiu. Fui eu que matei na pedrada, vejo Judas com a garganta enforcada. Batendo tentada, a lua que tá do meu lado pode ser tocada. Vejo a sepultura daqueles que não estão mais aqui, mas que me disseram vá, prossiga mesmo sem mim. Gratidão sem fim, nas costas eu trago sonhos, os meus, os seus, nossos legítimos sonhos. Vamos, vento, pode soprar, o topo é meu lugar. Você não vai me derrubar, continuo subindo, pois eu sei que tenho crido. Quando eu chegar, ficarei lá até ouvir a sua voz pelo meu nome chamar. Lua, vou pro topo do monte, escalando a montanha. Subo com as águias, e mim não duvide, habitarei das nuvens e o arco-íris, até você me chamar. Sinto dores, mas as cores, vejo as cores e são fatores motivadores para que eu chegue ao cume. O fio sente ciúme e amortece as minhas dores. Não tem jeito, dor, você vai comigo e esse é seu castigo. Enxergar a altura e a profundidade do amor nessa louca escalada pra se tornar sabedor. Às vezes eu sinto que posso cair, quem vai me acudir? Mas então eu olho lá pro topo e meus pulmões se enchem, ganham um fôlego novo que vem me toma, inunda e acalma, que manda embora, expulsa a bronquite, a asma. Quando eu alcançar o cume da sabedoria, ficarei por lá até o final de meus dias. Vou pro topo do monte, escalando a montanha. Subo com as águias, e mim não duvide, habitarei das nuvens e o arco-íris, até você me chamar. Me chamar. Não conte as décadas que já são passadas. Siga seus sonhos, os belos sonhos. Não duvide de ninguém, nem reclame de nada. Siga na sua jornada. Todo dia nasce uma vida nova, e assim a esperança na sua mente se renova. Não murmure, nem se conjure, pois cada um que vive passa pela prova. Então se transforme, não seja esnobe. Quem pensa que tá rico, na verdade já tá pobre. Pois os tesouros todos estão no céu, e eu vou subir pra ver de perto as cores do arco-íris. Vou pro topo do monte, escalando a montanha. Subo com as águias, e mim não duvide, habitarei das nuvens e o arco-íris, até você me chamar. Me chamar. Suba mais alto.
e verá toda a região ao redor com horizontes distantes. Então se deleitará com a ampla perspectiva. Suba ainda mais e o cenário se ampliará, até que por fim, quando chegar ao cume e olhar para todas as direções, verá diante de si uma cidade grande ou várias outras cidades. Além, há uma floresta em algum lugar distante, ou até mesmo outro estado ou país. Ali, bem perto, está o mar. Acolá, um rio brilhando e chaminés expelindo fumaça em uma cidade industrial. Mastros de navio e um porto movimentado. Tudo surpreendente e agradável. Então você pensa, eu não podia imaginar que tanta coisa podia ser vista desta elevação. Só chega ao cume quem conheceu todas as alturas e profundidades do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Paulo, quando envelheceu, sentado com seus cabelos brancos, tremendo de frio num calabouço em Roma, pôde dizer com a maior ênfase possível: eu sei em quem tenho crido. Porque cada experiência tinha sido como a subida de um monte, cada provação tinha sido como subir outro cume. Sua morte era o alcançar do topo da montanha, da qual ele podia descortinar tudo a respeito da fidelidade e do amor daquele a quem havia entregue a sua alma. Por isso, continue subindo.